Imagina só, um milionário em pânico total porque perdeu seu tradutor na véspera da reunião mais importante da carreira. Ele estava desesperado quando uma funcionária da limpeza chegou perto e disse: "Posso ajudar, senhor?", em japonês fluente. Ninguém esperava o que ela fez depois. "Aliás, de qual estado do Brasil você está nos acompanhando? Comenta aqui embaixo. Se você quer ver como essa história mudou 2 destinos para sempre, aperta esse botão de inscrever e já deixa o like. Essa história vai mexer com seu coração." Em uma manhã dourada de março, quando os raios do sol se filtravam através dos vidros blindados do 45º andar da torre corporativa na Faria Lima, Eliodoro Damasceno caminhava nervoso entre os móveis de jacarandá importado de seu escritório. O som de seus sapatos italianos ecoava contra o mármore travertino como um tambor que marcava o compasso de sua ansiedade crescente. O aroma do café especial de Campos do Jordão, aquele ritual sagrado que cumpria religiosamente todas as manhãs às 9 em ponto, permanecia intacto na delicada xícara de porcelana de Monte Sião, como uma testemunha silenciosa de sua inquietude. Seus olhos castanhos, normalmente penetrantes e seguros, agora vagavam sem rumo pela metrópole que se estendia a seus pés. São Paulo, essa imensa besta de concreto e sonhos que conhecia como a palma da mão, hoje lhe parecia estranha e ameaçadora. As torres de vidro da Vila Olímpia brilhavam como espelhos sob o sol matutino, refletindo uma luz que não conseguia iluminar a escuridão que sentia no peito. Às vezes, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que não saibamos reconhecer no momento. Eliodoro parou diante da janela panorâmica, seu reflexo se sobrepondo à vista da cidade. Aos 52 anos, havia construído um império tecnológico com as mãos nuas, e uma determinação que beirava a obsessão. Cada detalhe de sua empresa havia sido meticulosamente planejado, cada decisão pesada com a precisão de um ourives. Seu escritório, um santuário de sucesso decorado com prêmios internacionais e fotografias ao lado de autoridades, era o testemunho de 2 décadas de trabalho incansável. No entanto, neste momento crucial, quando estava prestes a fechar o negócio mais importante de sua carreira, uma fusão milionária com a Matsuda Technologies, que transformaria completamente o mercado tecnológico brasileiro, encontrava-se paralisado por uma vulnerabilidade que havia guardado zelosamente durante anos. Seu tradutor oficial, Oswaldo Silva, o homem em quem havia confiado durante 15 anos para todas as negociações internacionais, havia desaparecido sem rastro na véspera da reunião mais importante de sua vida profissional. Não respondia chamadas, não contestava mensagens. E seu escritório permanecia fechado com um cartaz que simplesmente dizia "ausente por motivos pessoais". O telefone sobre sua escrivaninha de mogno começou a tocar com a insistência de um alarme. Era sua assistente pessoal, Valdirene, com sua voz habitual carregada de eficiência. "Senhor Damasceno, os representantes da Matsuda Technologies confirmam sua chegada ao aeroporto de Guarulhos. O Sr. Tanaka e sua equipe estarão aqui em 3 horas para a apresentação final." Eliodoro fechou os olhos, sentindo como o peso do mundo descansava sobre seus ombros. Sua imagem de empresário imperturbável, construída cuidadosamente ao longo dos anos, estava prestes a desmoronar por algo tão simples quanto a barreira do idioma. "Alguma notícia do Osvaldo?" perguntou, embora já conhecesse a resposta. "Nada, senhor. Entrei em contato com 5 agências de tradução, mas nenhuma consegue nos fornecer um intérprete especializado em tecnologia e negócios com tão pouco tempo de antecedência." O orgulho de Eliodoro, esse escudo que o havia protegido e impulsionado durante décadas, agora havia se tornado uma prisão. Jamais havia admitido publicamente que não dominava idiomas estrangeiros, sempre mantendo essa vulnerabilidade escondida atrás de sua imagem de líder visionário. Cancelar ou adiar a reunião significaria mostrar fraqueza diante dos investidores japoneses que haviam viajado especificamente para este encontro histórico. Enquanto desligava o telefone, seus olhos se dirigiram para o retrato familiar que adornava sua mesa. A imagem de seu pai adotivo, seu Damião Damasceno, o observava com aquela expressão severa que conhecia tão bem. Os Damasceno não desistem.
Podia escutar sua voz ecoando do passado. Os obstáculos existem para serem superados, não para deter os corajosos. O conflito interno o consumia como um fogo silencioso. Por um lado, sua natureza perfeccionista gritava que devia encontrar uma solução, que 20 anos de trabalho não podiam se perder por um tropeço de última hora. Por outro, a crua realidade sussurrava que talvez houvesse chegado o momento de admitir suas limitações. Aproximou-se da janela e apoiou a testa contra o vidro frio. Lá embaixo, nas ruas da cidade, milhões de pessoas começavam suas rotinas diárias, cada uma com seus próprios sonhos e desafios. Perguntou-se quantas delas escondiam segredos similares ao seu, quantas carregavam máscaras para ocultar suas vulnerabilidades. A verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em agir apesar dele. Nesse momento de reflexão profunda, enquanto observava o balé urbano que se desenvolvia nas ruas da capital paulista, Eliodoro não podia imaginar que a solução para seu dilema estava prestes a chegar da fonte mais inesperada. Às vezes, o universo tem formas misteriosas de colocar exatamente as pessoas certas em nosso caminho, quando mais precisamos e menos esperamos. O destino, esse tecelão invisível de histórias humanas, estava prestes a mudar não apenas o rumo de seus negócios, mas a essência mesma de quem era Eliodoro Damasceno. Tassamal às 9:30 da manhã, enquanto Eliodoro permanecia absorto em seus pensamentos diante da janela, os elevadores do edifício transportavam centenas de funcionários para seus respectivos andares. Entre eles, no elevador de serviço que parava silenciosamente no 45º andar, encontrava-se Esmeralda Flores, uma mulher de aproximadamente 50 anos, cuja presença discreta havia feito parte da paisagem desse escritório durante os últimos 5 anos. Vestida com o uniforme azul marinho regulamentar da empresa de limpeza, Esmeralda carregava seu carrinho de suprimentos com a mesma precisão com que um cirurgião organiza seus instrumentos. Seus movimentos eram fluidos e silenciosos, resultado de anos aperfeiçoando a arte de ser invisível em um mundo que raramente notava sua existência. Seus olhos castanhos, profundos como poços de sabedoria, haviam observado durante meia década as rotinas, tensões e celebrações que se desenvolviam naqueles escritórios executivos. Havia sido testemunha silenciosa de fusões milionárias, demissões em massa, celebrações de sucesso e noites de trabalho que se estendiam até o amanhecer. No entanto, nunca havia trocado mais que cortesias educadas com o senhor Damasceno, mantendo a distância social que sua posição exigia. Ao entrar no amplo hall que antecedia o escritório principal, Esmeralda percebeu imediatamente que algo não estava bem. Seus anos de experiência a haviam transformado em uma leitora especialista do ambiente humano, capaz de detectar tensões invisíveis e emoções não expressas. O próprio ar parecia carregado de ansiedade. Através da porta entreaberta do escritório principal, pôde escutar fragmentos de uma conversa telefônica que se desenvolvia em um tom de desespero crescente. Como assim não há ninguém disponível? A voz de Eliodoro ecoava com uma urgência que nunca havia escutado antes. Isto é São Paulo. Não pode ser que numa cidade de 12 milhões de habitantes não encontremos um maldito tradutor de japonês. Esmeralda continuou com suas tarefas, organizando os produtos de limpeza enquanto processava internamente o que havia escutado. Seus ouvidos, treinados para captar múltiplos idiomas desde a universidade, haviam detectado palavras-chave que ativaram memórias adormecidas durante anos. Japonês, negócios, tradução urgente. Enquanto aplicava o limpador às superfícies de mármore do hall, sua mente viajou automaticamente para seus anos como estudante de linguística na Universidade de São Paulo. Lembrou-se das intermináveis horas nos laboratórios de idiomas, da emoção de decifrar as complexidades de sistemas de escrita milenares, da satisfação de dominar estruturas gramaticais que pareciam impossíveis. O japonês havia sido sua especialidade, sua paixão secreta durante anos. Havia dedicado um verão inteiro a estudar em Osaka, mergulhando não apenas no idioma, mas na cultura empresarial japonesa que tanto admirava por sua precisão e respeito mútuo. Valdirene, por favor, continue procurando.
Ligue para o consulado japonês, para as universidades, para quem for necessário. Continuava a voz do escritório, agora carregada de um desespero que tocou algo profundo no coração de Esmeralda. Cada pessoa que conhecemos carrega consigo uma história completa que nunca imaginamos. Durante 5 anos, Esmeralda havia observado Eliodoro Damasceno desde a distância que separava seus mundos. O havia visto como o executivo bem-sucedido, sempre seguro, sempre no controle. Havia escutado conversas sobre suas conquistas empresariais, havia limpado troféus e diplomas que adornavam seus escritórios, havia organizado documentos que testemunhavam seu gênio para os negócios. Nunca havia imaginado que por trás dessa fachada de sucesso absoluto existia uma vulnerabilidade tão humana, tão compreensível. A ironia da situação não lhe escapava. O homem que havia construído um império tecnológico encontrava-se paralisado por algo que ela podia resolver com facilidade. Esmeralda aproximou-se timidamente da porta do escritório principal. Através do vidro, pôde ver Eliodoro de pé junto à sua mesa, com o telefone em uma mão e a outra passando nervosamente pelo cabelo. Seu terno impecável contrastava com a expressão de vulnerabilidade que nunca havia visto em seu rosto. Por um momento hesitou. A estrutura social na qual havia vivido durante anos sussurrava que mantivesse seu lugar, que não se excedesse em funções que não lhe correspondiam. Mas outra voz mais forte, a voz de quem havia sido antes das circunstâncias que a trouxeram a este trabalho, lembrava-lhe que tinha habilidades valiosas que poderiam fazer a diferença. Respirou profundamente e bateu suavemente na porta. Senhor Damasceno, disse com uma voz que tremia ligeiramente pela audácia de sua ação. Desculpe a interrupção, mas não pude evitar escutar. Precisa de ajuda com tradução do japonês? Eliodoro levantou a vista, surpreso. Era a primeira vez em 5 anos que a senhora da limpeza iniciava uma conversa que fosse além dos cumprimentos de cortesia. Sinto muito, senhora. Parou, dando-se conta de que nem sequer conhecia seu nome completo. Esmeralda. Esmeralda Flores, respondeu ela, erguendo ligeiramente os ombros. E sim, falo japonês. Também mandarim, coreano, inglês, francês, alemão e italiano. A expressão no rosto de Eliodoro mudou de surpresa para incredulidade absoluta. Por um momento, o tempo pareceu suspenso naquele escritório onde o aroma do café frio se misturava com o perfume sutil do limpador de móveis. Às vezes a ajuda chega disfarçada de formas que nunca esperamos reconhecer. O mundo de Eliodoro Damasceno estava prestes a mudar para sempre, e o faria da mão de uma mulher cuja história completa ainda não conhecia, mas cuja presença silenciosa havia sido uma constante em sua vida, sem que nunca tivesse parado para notá-la realmente. O silêncio que seguiu a declaração de Esmeralda estendeu-se como ondas em um lago tranquilo. Eliodoro a observou com uma mistura de assombro e ceticismo, tentando processar esta revelação, que desafiava todas suas percepções prévias. Fala japonês, repetiu lentamente, como se as palavras precisassem de tempo para serem compreendidas completamente. Esmeralda assentiu e, com uma confiança que havia mantido adormecida durante anos, respondeu em japonês perfeito. Tanaka Santo no Kaigi Nitsuite. Watashi wa anata wo tasukeru koto ga dekimasu. Watakushi wa bijinesu nihongo ni Tuite jubun na keiken o mote imasu. Com relação à reunião com o Sr. Tanaka, posso ajudá-lo. Tenho experiência suficiente em japonês de negócios. Os olhos de Eliodoro se abriram completamente. Não apenas havia falado em japonês, mas havia mencionado especificamente a reunião com Tanaka, demonstrando que havia compreendido perfeitamente o contexto de seu desespero. Mas a senhora gaguejou, lutando para reorganizar seus pensamentos. Como é possível que uma mulher que limpa escritórios fale 7 idiomas? Completou Esmeralda, com um sorriso que carregava anos de resignação e sabedoria. Senhor Damasceno, permita-me sentar e lhe explicarei minha história. Eliodoro, ainda em choque, indicou-lhe uma das elegantes cadeiras diante de sua mesa. Era a primeira vez em 5 anos que Esmeralda se sentava naquele escritório, e a estranheza da situação não escapava a nenhum dos dois. Meu nome completo é Esmeralda Flores Herrera.
Tenho licenciatura em Linguística Aplicada pela USP e mestrado em Administração Internacional pela FGV. Começou sua voz adquirindo uma firmeza que havia estado ausente durante anos. Durante 15 anos fui professora de idiomas na PUC e consultora independente para empresas multinacionais. Eliodoro se recostou em sua cadeira executiva, sentindo que o chão sob seus pés havia se tornado menos sólido. Especializada em culturas asiáticas, particularmente japonesa. Passei 2 anos em Osaka, trabalhando para uma subsidiária da Sony, traduzindo não apenas idioma, mas protocolos empresariais e diferenças culturais que podem fazer ou quebrar uma negociação internacional. Nunca sabemos realmente quem é a pessoa que temos ao lado, até que as circunstâncias nos permitem ver além das aparências. Então, por quê? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de curiosidade e confusão. Os olhos de Esmeralda se umedeceram ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. A vida às vezes nos apresenta a conta de formas inesperadas, Sr. Damasceno. Meu marido desenvolveu uma doença degenerativa que requeria atenção constante e tratamentos muito custosos. Minha filha menor precisava de uma cirurgia que os convênios não cobriam completamente. Durante 3 anos, gastei todas minhas economias, vendi minha casa, deixei meu trabalho estável para cuidar da minha família. Parou um momento, olhando para a janela onde a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia às histórias pessoais que se desenvolviam em suas torres de vidro. Quando finalmente os perdi a ambos, continuou, fiquei sem nada. Sem casa, sem economias, sem referências profissionais atualizadas. Aos 45 anos, descobri que o mundo acadêmico havia seguido em frente sem mim. As tecnologias haviam mudado, meus contatos se dispersaram, e os empregadores preferiam profissionais mais jovens. Eliodoro sentiu uma pontada de algo que não havia experimentado em anos. Humildade genuína, misturada com respeito profundo. Precisava trabalhar imediatamente para sobreviver, prosseguiu Esmeralda. A empresa de limpeza me contratou no mesmo dia que solicitei o emprego. Não perguntaram sobre minha educação nem sobre minha experiência prévia. Apenas precisavam de mãos dispostas a trabalhar e uma pessoa confiável. Durante 5 anos, esse trabalho me proporcionou estabilidade econômica e, estranhamente, uma forma de paz. Por que nunca mencionou sua experiência? Perguntou Eliodoro, genuinamente intrigado. Esmeralda sorriu com uma mistura de melancolia e compreensão. Teria mudado alguma coisa, Sr. Damasceno? Nos 5 anos que trabalhei aqui, quantas conversas tivemos que fossem além de bom dia e tenha um bom dia? Não digo isso como crítica, apressou-se a esclarecer. Entendo perfeitamente as dinâmicas sociais deste ambiente. Meu uniforme azul marinho me tornou invisível, e às vezes a invisibilidade é uma bênção. O peso dessas palavras caiu sobre Eliodoro como uma revelação desconfortável. Durante 5 anos, havia interagido com Esmeralda da mesma forma que faria com qualquer móvel de seu escritório, reconhecendo sua função sem considerar jamais sua humanidade completa. Mas hoje, continuou ela, escutei desespero real em sua voz. Não a frustração de um executivo acostumado a que tudo saia como quer, mas a angústia genuína de alguém que vê desmoronar algo muito importante para ele. E percebi que tenho a capacidade de ajudar. Às vezes precisamos perder nossa arrogância para descobrir a humanidade que nos rodeia. Estaria disposta a me ajudar com a reunião desta tarde? Perguntou Eliodoro, e pela primeira vez em muitos anos, sua voz carregava uma humildade autêntica. Claro, respondeu Esmeralda, mas preciso que entenda algo importante. Não sou apenas uma tradutora. Se vou representá-lo numa negociação desta magnitude, preciso conhecer completamente os detalhes do projeto, os termos propostos e as metas específicas que deseja alcançar. Eliodoro assentiu lentamente, começando a compreender que esta mulher não apenas solucionaria seu problema imediato, mas poderia aportar uma perspectiva completamente nova a todo o processo. Além disso, acrescentou Esmeralda com um sorriso que insinuava conhecimentos mais profundos, precisa saber que os japoneses valorizam enormemente a humildade e a honestidade. Sua disposição a admitir que precisa de ajuda
longe de ser uma fraqueza, pode se converter em sua maior força nesta negociação. Pela primeira vez na manhã, Eliodoro sentiu que talvez o universo não estivesse conspirando contra ele, mas que lhe estava apresentando uma oportunidade que jamais havia imaginado possível. Às 14h, a sala de reuniões executiva do 45º andar havia sido transformada num cenário perfeito para a diplomacia empresarial internacional. Os assistentes de Eliodoro haviam disposto água mineral em copos de cristal, colocado elegantes pastas de couro com os documentos da proposta e ajustado a temperatura para criar o ambiente ideal para uma negociação que determinaria o futuro de ambas as empresas. Esmeralda havia passado as últimas 4 horas mergulhando nos detalhes técnicos do projeto. Sua capacidade para absorver informação complexa e estruturá-la coerentemente impressionou Eliodoro, que começava a ver além do uniforme azul marinho em direção à profissional consumada que havia estado oculta à vista de todos. Ela havia solicitado 30 minutos para se trocar, e quando voltou, Eliodoro ficou genuinamente surpreso. Vestia um terno alfaiataria cor cinza carvão que havia conservado de seus dias como consultora, complementado com uma blusa de seda branca e acessórios discretos, mas elegantes. Sua transformação física era notável, mas o que mais impactou Eliodoro foi a confiança renovada que irradiava de sua presença. Os representantes da Matsuda Technologies chegaram ao saguão, anunciou Valdirene através do interfone. Eliodoro sentiu seu coração acelerar, mas ao olhar para Esmeralda, encontrou uma calma que não esperava. Ela havia organizado os documentos com precisão militar e tinha preparado um caderno com anotações escritas em 3 idiomas, português, inglês e japonês. Lembre-se, disse-lhe suavemente, na cultura japonesa, a primeira impressão se constrói em silêncio. Observe seus gestos, mantenha contato visual respeitoso e permita que eu estabeleça o ritmo da conversa até que se sinta confortável. Quando as portas da sala de reuniões se abriram, 3 homens elegantemente vestidos entraram com a precisão coreografada que caracteriza os executivos japoneses. Tanaka-san, o diretor principal, era um homem de aproximadamente 60 anos com cabelo gris perfeitamente penteado e uma presença que irradiava décadas de experiência em negociações internacionais. O acompanhavam Sato-san, especialista técnico, e Nakamura-san, o tradutor oficial do grupo. Esmeralda adiantou-se ligeiramente e realizou uma reverência perfeita, nem muito profunda, nem muito superficial, exatamente apropriada para a ocasião. Tanaka-san, hajimemashite. Watakushi wa Esmeralda Flores Deso. Kyo wa Izogashi Naka, oide kudasate arigato gozaimasu. Senhor Tanaka, é um prazer conhecê-lo. Sou Esmeralda Flores. Obrigada por vir hoje, apesar de estar ocupado. A surpresa nos rostos dos executivos japoneses foi imediata e evidente. Não apenas havia falado em japonês formal perfeito, mas havia empregado exatamente o nível de cortesia apropriado para a situação. Tanaka-san respondeu com uma reverência ligeiramente mais profunda da que havia planejado inicialmente. Flores-san, anata no Nihongo, wa totemo jozu desu ne. Doko de benkyo, saremashita ka? Senhorita Flores, seu japonês é excelente. Onde o estudou? Nihon no Osaka de Ninenkan hataraite imashita. Mata, Burajiro no Daigaku de Agia Bunka, o Senmon ni benkyo shimashita. Trabalhei em Osaka, Japão, durante 2 anos. Também estudei cultura asiática, como especialidade numa universidade brasileira. A verdadeira comunicação transcende as palavras, constrói-se sobre a compreensão mútua e o respeito genuíno. Eliodoro observava o intercâmbio com fascinação crescente. Não apenas Esmeralda dominava o idioma, mas parecia mover-se com fluidez nos códigos culturais que ele nem sequer sabia que existiam. Durante os seguintes 20 minutos, a conversa fluiu entre japonês, inglês e português, com Esmeralda servindo como ponte natural entre ambas as culturas. Mas o que mais impressionou os visitantes japoneses não foi apenas sua habilidade linguística, mas sua compreensão profunda dos aspectos técnicos do projeto. Quando Sato-san expressou preocupações sobre a integração de sistemas de segurança,
Esmeralda não apenas traduziu a pergunta, mas ofereceu observações adicionais sobre padrões internacionais que poderiam facilitar a implementação. Sato-san no Shitsumon wa Hijo ni Juyo desu. A pergunta do Sr. Sato é muito importante, disse dirigindo-se a Heliodoro. Ele está preocupado com a compatibilidade entre os protocolos de segurança japoneses e brasileiros. Sugiro que mencionemos nossos certificados ISO 26001 e a colaboração que estabelecemos com o Instituto Nacional de Segurança Cibernética. Heliodoro assentiu, começando a compreender que Esmeralda não era simplesmente uma tradutora, mas uma verdadeira facilitadora cultural que agregava valor a cada intercâmbio. A reunião alcançou seu ponto culminante quando Tanaka-san apresentou uma proposta modificada que incluía termos mais favoráveis dos que Heliodoro havia esperado inicialmente. Damaseno-san no kaisha wa hijo ni inshoteki desu. Shikashi, Flores-san no yona kokusai keiken wo motsu chaimu memba ga iru koto wa wareware ni totte totemo anshin dekiru yoso desu. A empresa do Sr. Damasceno é muito impressionante. No entanto, ter um membro da equipe com experiência internacional como a senhorita Flores é um fator muito tranquilizador para nós. Quando Esmeralda traduziu este comentário, Heliodoro sentiu uma mistura de orgulho e humildade que não havia experimentado em anos. Os japoneses não apenas estavam impressionados com sua empresa, mas valorizavam especificamente a presença de Esmeralda na equipe. Ao concluir a reunião, enquanto os executivos japoneses se retiravam com promessas de fornecer uma resposta definitiva em 48 horas, Tanaka-san aproximou-se de Esmeralda. Flores-san, anata no senmon teki na chishiki, tu bunka teki na rikai wa, kono projekuto no seiko ni hijo ni juyo da tomoimasu. Senhorita Flores, creio que seu conhecimento especializado e compreensão cultural são muito importantes para o sucesso deste projeto. Uma vez que se foram, Heliodoro ficou a sós com Esmeralda na sala de reuniões. O silêncio entre eles estava carregado de reconhecimento mútuo e da compreensão de que algo fundamental havia mudado em sua relação profissional. Não sei como agradecer o que acabou de fazer, disse finalmente Heliodoro. Não foi apenas tradução, foi? Respondeu Esmeralda com um sorriso. Foi colaboração, e creio que ambos aprendemos algo importante hoje. Quando deixamos de lado nossos preconceitos, descobrimos que as alianças mais poderosas podem surgir dos lugares mais inesperados. Heliodoro assentiu, sabendo que seu mundo profissional e pessoal acabava de se expandir de maneiras que ainda não compreendia completamente, mas que prometiam transformar não apenas este negócio, mas sua perspectiva completa sobre o valor e o potencial das pessoas que o rodeavam. 2 dias depois da reunião com a Matsuda Technologies, Heliodoro encontrava-se em seu escritório, contemplando uma decisão que sabia mudaria irrevogavelmente o rumo de sua empresa e de sua vida. Os japoneses haviam respondido com uma proposta ainda mais favorável que a original, com uma condição específica. Queriam que Esmeralda formasse parte oficial da equipe de negociação permanente. A manhã havia começado como qualquer outra, mas quando Esmeralda chegou ao trabalho vestida novamente com seu uniforme azul marinho, Heliodoro sentiu uma dissonância cognitiva que não podia ignorar. A mulher que havia impressionado executivos internacionais estava de volta organizando produtos de limpeza, como se os eventos extraordinários de 2 dias atrás tivessem sido apenas uma miragem. Esmeralda chamou-a quando a viu passar diante de seu escritório. Poderia me acompanhar um momento? Ela deixou seu carrinho no corredor e entrou com a mesma discrição de sempre, mas Heliodoro notou algo diferente em sua postura. Havia uma segurança renovada em seus movimentos, como se tivesse lembrado quem era realmente por baixo do uniforme. Os representantes da Matsuda ligaram esta manhã, começou gesticulando para a cadeira diante de sua mesa. A proposta foi aprovada por sua diretoria em Tóquio, mas tem uma condição específica. Esmeralda sentou-se com curiosidade evidente em seus olhos. Querem que a senhora forme parte da equipe de implementação do projeto, não como tradutora ocasional, mas como consultora oficial de relações culturais internacionais. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de possibilidades e medos não expressos. Senhor Damasceno,
disse finalmente Esmeralda. O que isso significa exatamente? Às vezes as oportunidades chegam disfarçadas de riscos e apenas os corajosos conseguem distinguir a diferença. Eliodoro levantou-se e caminhou para a janela, organizando mentalmente as palavras que mudariam a vida de ambos. Significa que gostaria de lhe oferecer um cargo permanente em minha empresa, diretora de Relações Internacionais, com todas as responsabilidades, benefícios e o salário que corresponde a essa posição. Esmeralda sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Durante 5 anos havia limpado aqueles escritórios, sonhando secretamente que alguém reconhecesse suas capacidades, mas quando o momento chegou, sentiu-se sobrecarregada pela magnitude da mudança. Não sei o que dizer, sussurrou. Diga que sim, respondeu Eliodoro virando-se para olhá-la diretamente. Durante anos construí esta empresa, baseando-me em minha visão, minha determinação, meu controle sobre cada detalhe. Mas o que aconteceu há 2 dias me ensinou algo fundamental. As melhores decisões não surgem do controle absoluto, mas da colaboração com pessoas excepcionais. Aproximou-se de sua mesa e pegou uma pasta que havia estado preparando durante toda a manhã. Estive pesquisando durante as últimas 48 horas, continuou. Liguei para contatos na PUC, na FGV, até localizei alguns de seus antigos alunos. Esmeralda, a senhora não é apenas competente, é extraordinária. Seus antigos colegas a recordam como uma das profissionais mais brilhantes que conheceram. Os olhos de Esmeralda se umedeceram ligeiramente. Por que está fazendo isto? Perguntou. Poderia contratar qualquer consultor internacional com credenciais perfeitas e referências atualizadas. Eliodoro voltou à sua cadeira e inclinou-se para a frente, com uma intensidade que ela não havia visto antes. Porque durante 5 anos, a senhora esteve aqui observando, aprendendo, entendendo como funciona esta empresa por dentro. Conhece nossa cultura corporativa, nossas fortalezas e nossas fraquezas. Mais importante ainda, demonstrou algo que não pode ser ensinado em nenhuma universidade: a capacidade de manter a excelência profissional sem perder a humanidade. A verdadeira liderança não consiste em ter todas as respostas, mas em reconhecer o valor nos outros e criar oportunidades para que brilhem. Esmeralda olhou para a janela onde São Paulo se estendia em todas as direções, uma metrópole de oportunidades e desilusões, de sonhos construídos e destruídos. Se aceitar, disse lentamente, como lidaremos com o fato de que durante 5 anos fui a senhora da limpeza? Os funcionários, os clientes, os fornecedores, todos me conhecem nesse papel. Transparência absoluta, respondeu Eliodoro sem hesitar. Sua história não é algo de que se envergonhar, é algo que a torna única. Uma profissional com sua experiência acadêmica, que além disso compreende realmente como funciona uma empresa desde todos os níveis, é um ativo inestimável. Parou um momento, considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Além disso, sua transição enviará uma mensagem poderosa a toda a organização sobre o tipo de empresa que queremos ser. Uma onde o mérito se reconhece sem importar de onde vem, onde as segundas oportunidades são reais, onde valorizamos as pessoas por sua contribuição, não por seu título anterior. Esmeralda ficou em silêncio durante vários minutos, processando as implicações desta oferta que representava muito mais que uma mudança de trabalho. E se eu falhar? Perguntou finalmente. E se depois de 5 anos fora de meu campo profissional, perdi o instinto necessário para este nível de responsabilidade? Eliodoro sorriu pela primeira vez desde que havia começado a conversa. Esmeralda, há 2 dias manejou uma negociação internacional multimilionária, como se tivesse estado fazendo isso toda a sua vida. Seu instinto não apenas está intacto, está mais afinado que nunca, temperado pela experiência da vida real. Ela respirou profundamente e sentiu como algo que havia estado adormecido durante anos começava a despertar em seu interior. Quando precisa de uma resposta? Perguntou. Agora, respondeu ele. Os japoneses voltam amanhã para finalizar os termos do contrato e querem confirmar que a senhora será parte da equipe permanente. Às vezes o destino nos dá exatamente o que precisamos no momento em que temos a coragem de tomá-lo.
Esmeralda levantou-se lentamente da cadeira e estendeu sua mão para Eliodoro. Aceito, disse com uma voz que ressoava com determinação renovada. Mas com uma condição. Qual? Quero que saibamos ambos que isto não é caridade nem um favor pessoal. É uma decisão empresarial inteligente que beneficiará ambas as partes. Vou trabalhar mais duro que qualquer consultor que pudesse ter contratado e espero ser avaliada com os mesmos padrões que qualquer outro executivo desta empresa. Eliodoro apertou sua mão com um sorriso que transformou completamente seu rosto. Não esperaria menos da senhora, disse. Bem-vinda à equipe, diretora Flores. Nesse momento, enquanto selavam um acordo que mudaria suas vidas profissionais e pessoais, nenhum dos dois podia imaginar que esta decisão desencadearia uma série de revelações que poriam à prova não apenas sua nova sociedade profissional, mas os fundamentos mesmos de tudo o que acreditavam saber sobre suas próprias histórias. 3 semanas após sua promoção, Esmeralda havia se instalado num escritório elegante no 43º andar, 2 níveis abaixo da suíte executiva de Eliodoro. A transição havia sido mais fluida do que ambos haviam antecipado, embora não isenta de desafios sutis que revelavam as complexidades de mudar percepções profundamente arraigadas. Seus antigos companheiros da empresa de limpeza a observavam com uma mistura de orgulho e estranheza quando a viam dirigir-se ao elevador executivo vestida com ternos profissionais. Os funcionários de nível médio a tratavam com a cortesia requerida por sua nova posição, mas mantinham uma distância que sugeria que ainda estavam processando sua transformação. No entanto, foi durante uma reunião rotineira com o departamento jurídico que Esmeralda descobriu algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre sua nova posição e sobre o homem que lhe a havia oferecido. Estava revisando contratos históricos da empresa para se familiarizar com padrões de negociação internacionais quando encontrou uma pasta marcada com as iniciais FH, as mesmas iniciais de seu sobrenome de solteira, Flores Herrera. Intrigada, abriu o arquivo e encontrou documentos que datavam de mais de 20 anos atrás. O conteúdo a deixou sem fôlego. Os documentos descreviam detalhadamente uma série de transações que haviam resultado na falência de Têxteis Herrera, a empresa familiar que havia sido o orgulho de seu pai durante 3 décadas. A empresa de tecnologia de Eliodoro havia desempenhado um papel indireto, mas significativo nessa destruição financeira, fornecendo sistemas de gestão defeituosos que haviam resultado em perdas catastróficas. Às vezes a verdade chega disfarçada de coincidências que doem mais que as traições deliberadas. Esmeralda leu cada documento com crescente horror e compreensão. Seu pai, Dom Eduardo Herrera, havia confiado na nova tecnologia prometida pela então pequena empresa de Eliodoro para modernizar suas operações. Os sistemas haviam falhado espetacularmente durante a temporada alta de produção, causando perdas que eventualmente forçaram a venda da empresa a preços de liquidação. As consequências dessa falência haviam marcado profundamente a vida de sua família. Seu pai nunca se recuperou emocionalmente do fracasso, e sua morte prematura 5 anos depois havia estado diretamente relacionada com o estresse e a depressão que seguiram à perda de seu legado familiar. Com mãos trêmulas, Esmeralda continuou lendo. Os documentos mostravam que Eliodoro havia tentado compensar o dano, oferecendo serviços de consultoria gratuitos e suporte técnico estendido, mas a empresa Herrera já estava muito comprometida financeiramente para se recuperar. O que mais a perturbou foi encontrar uma nota manuscrita de Eliodoro, datada vários anos depois do incidente, onde expressava seu remorso pelo papel de sua empresa na destruição de Têxteis Herrera e sua determinação de nunca mais permitir que falhas técnicas de sua companhia causassem tal devastação às famílias que confiavam em seus serviços. Esmeralda fechou a pasta e se recostou em sua cadeira executiva, sentindo que o mundo se tambaleava ao seu redor. Durante 3 semanas, havia estado trabalhando para o homem cuja empresa havia contribuído indiretamente para a ruína de sua família. A ironia era tão profunda que quase resultava absurda. Sabia Eliodoro quem ela era realmente? Seu sobrenome de solteira
era diferente do atual, mas os documentos continham informação pessoal suficiente para estabelecer a conexão se alguém se desse ao trabalho de investigar. Durante o resto do dia, Esmeralda lutou com um turbilhão de emoções. Parte dela sentia uma raiva antiga e justificada. Outra parte reconhecia que Eliodoro havia sido apenas um empresário jovem, tentando construir sua companhia, provavelmente sem compreender completamente as ramificações das falhas técnicas. Naquela noite, sozinha em seu apartamento modesto no Jardim Paulista, Esmeralda sentou-se diante de uma fotografia de seu pai que havia conservado durante todos esses anos. Dom Eduardo sorria na imagem, tomada durante os dias prósperos antes que tudo desmoronasse. "O que teria feito você, papai?" murmurou para a fotografia. "Isto é justiça ou é apenas outra forma de traição? A vingança é um luxo que só podem se permitir aqueles que não aprenderam realmente o que é o perdão." No dia seguinte, Esmeralda chegou ao escritório com uma determinação silenciosa. Havia decidido confrontar Eliodoro diretamente, mas precisava fazê-lo de maneira que preservasse sua integridade profissional enquanto buscava respostas a perguntas que havia estado evitando durante décadas. Encontrou Eliodoro em seu escritório, revisando projeções financeiras para o trimestre seguinte. Quando levantou a vista e a viu na porta, sua expressão se iluminou com o sorriso genuíno que havia desenvolvido durante as últimas semanas de colaboração. "Esmeralda, timing perfeito. Os japoneses querem acelerar a implementação do projeto. Poderia revisar os cronogramas culturalmente apropriados para..." "Precisamos conversar", interrompeu ela com uma seriedade que imediatamente mudou o ambiente na sala. Eliodoro notou o tom formal que não havia escutado desde seus primeiros dias como colegas. "Claro. O que acontece?" Esmeralda fechou a porta atrás de si e aproximou-se da mesa com a pasta que havia encontrado no dia anterior. "Conhece o Sr. Eduardo Herrera?" perguntou diretamente. A expressão no rosto de Eliodoro mudou instantaneamente. A cor se desvaneceu de suas bochechas e seus olhos se arregalaram com uma mistura de reconhecimento e algo que parecia ser horror genuíno. "Meu Deus", sussurrou. "A senhora é... sua filha", completou Esmeralda, colocando a pasta sobre a mesa. "E durante 3 semanas estive trabalhando para o homem cuja empresa destruiu minha família." O silêncio que seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Eliodoro levantou-se lentamente de sua cadeira, com movimentos que sugeriam que cada gesto requeria um esforço consciente. "Esmeralda, eu..." começou, mas as palavras se desvaneceram em sua garganta. "Sabia?" perguntou ela com uma voz controlada, que mal continha anos de dor reprimida. "Sabia quem eu era quando me ofereceu este trabalho? Às vezes, as feridas mais profundas saram apenas quando finalmente temos a coragem de olhá-las diretamente." A resposta de Eliodoro determinaria não apenas o futuro de sua relação profissional, mas o destino de um projeto que havia chegado a significar muito mais que dinheiro para ambos. Em suas mãos estava a possibilidade de cura ou de uma ruptura que reverberaria através de décadas de dor não resolvida. Eliodoro caminhou lentamente para a janela de seu escritório, seus passos ecoando no silêncio carregado de tensão. Por vários minutos, observou a cidade que se estendia sob eles, como se buscasse na paisagem urbana as palavras corretas para uma conversa que havia temido durante mais de 2 décadas. "Não", disse finalmente sua voz apenas audível. "Não sabia quem era a senhora quando lhe ofereci o trabalho." Virou-se para enfrentá-la, e Esmeralda pôde ver em seus olhos uma vulnerabilidade que não havia presenciado antes. "Mas", continuou, "reconheci seu sobrenome de solteira no dia em que assinou o contrato. Flores Herrera. Naquela noite, revisei todos os arquivos antigos, todos os documentos relacionados com Têxteis Herrera, e confirmei minhas piores suspeitas." Esmeralda sentiu uma mistura de alívio e nova tensão. Pelo menos não havia sido vítima de uma manipulação calculada. "Durante 20 anos", prosseguiu Eliodoro, "vivi com o peso do que aconteceu à sua família. Eduardo Herrera era um homem bom, que confiava que nossos sistemas funcionariam perfeitamente. Quando falharam..." Sua voz se quebrou ligeiramente.
Tentei compensar o dano, ofereci serviços gratuitos, consultoria, até recursos financeiros pessoais. Mas seu pai rejeitou tudo. Disse que não queria caridade, que preferia enfrentar as consequências de sua decisão de confiar em nós. O orgulho pode ser tanto um escudo quanto uma prisão, protegendo nossa dignidade enquanto nos isola da ajuda que precisamos. Esmeralda sentou-se pesadamente numa das cadeiras, processando esta informação que acrescentava novas camadas de complexidade a uma história que havia sido sua fonte de dor durante décadas. Meu pai nunca mencionou nenhuma oferta de ajuda, disse lentamente. Era um homem de princípios, respondeu Eliodoro. Nas poucas conversas que tivemos depois do colapso, ficou-me claro que considerava qualquer compensação como uma admissão de culpa que não resolveria o problema fundamental. Havia perdido não apenas sua empresa, mas seu propósito de vida. Eliodoro voltou à sua mesa e abriu uma gaveta inferior que parecia não ter sido aberta em muito tempo. Extraiu uma pasta mais grossa que a que Esmeralda havia encontrado. Isto contém tudo, disse, colocando-a diante dela. Cada tentativa de contato, cada oferta rejeitada, cada análise técnica do que deu errado e cada medida que implementamos para assegurar que nunca voltasse a acontecer. Esmeralda abriu a pasta e começou a revisar documentos que revelavam uma perspectiva completamente diferente dos eventos que haviam marcado sua vida. Havia cartas manuscritas de Eliodoro dirigidas a seu pai, ofertas detalhadas de compensação, até propostas para recomprar a empresa e devolvê-la à família Herrera sob melhores termos. Por que guardou tudo isto? Perguntou com a voz mais suave que no início da conversa. Porque cada dia, ao chegar a este escritório, precisava lembrar do custo humano de minhas decisões empresariais, respondeu Eliodoro. Eduardo Herrera se converteu em meu lembrete constante de que por trás de cada contrato, cada sistema, cada decisão técnica, há famílias reais com vidas reais. Continuou lendo e encontrou algo que a surpreendeu profundamente. Um fundo educacional que Eliodoro havia estabelecido em nome de seu pai para ajudar pequenos empresários afetados por falhas tecnológicas. Durante 2 décadas, havia estado financiando silenciosamente bolsas e programas de apoio empresarial como uma forma de honrar a memória de Dom Eduardo. O Fundo Eduardo Herrera para Inovação Responsável, leu em voz alta. Cada ano, selecionamos 10 famílias que enfrentaram dificuldades similares às de vocês, explicou Eliodoro. Proporcionamos-lhes não apenas compensação financeira, mas mentoria e recursos para reconstruir suas vidas empresariais. Às vezes a redenção não vem do perdão, mas da transformação que nasce do remorso genuíno. Esmeralda fechou a pasta e olhou diretamente para Eliodoro. Pela primeira vez, desde que havia descoberto a conexão, viu não o inimigo que havia imaginado durante anos, mas um homem que havia carregado com culpa e responsabilidade de maneiras que ela nunca havia considerado. Por que não me disse isto desde o princípio? Perguntou. Por que permitiu que trabalhasse aqui sem saber que conhecia minha história? Eliodoro se recostou em sua cadeira com uma expressão de cansaço que parecia acumular décadas. Porque temia exatamente esta conversa, admitiu. Temia que, se soubesse a verdade desde o princípio, sua decisão de trabalhar aqui estaria motivada por emoções passadas em lugar de oportunidades futuras, e porque, francamente, temia perder a oportunidade de conhecer a mulher excepcional que é a senhora. Parou um momento antes de continuar. Quando a vi traduzir com aqueles executivos japoneses, quando vi sua competência profissional e sua integridade pessoal, percebi que havia encontrado não apenas uma colaboradora excepcional, mas a possibilidade de algum tipo de cura. Cura? Repetiu Esmeralda. Para ambos, respondeu ele. A senhora precisava de uma oportunidade de reclamar sua identidade profissional. Eu precisava da oportunidade de trabalhar junto a alguém que me lembrasse constantemente o valor da humildade e da responsabilidade genuína. Esmeralda levantou-se e caminhou para a janela onde Eliodoro havia estado parado minutos antes. A cidade continuava seu ritmo frenético, alheia às reconciliações pessoais que se desenvolviam nas torres que a compunham. E agora o quê? Perguntou. Como seguimos adiante sabendo o que sabemos?
Eliodoro aproximou-se dela, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para que suas palavras tivessem o peso da sinceridade absoluta. Isso depende da senhora, disse. Pode ir embora agora mesmo e entenderei completamente sua decisão. Pode ficar e trabalhar comigo da perspectiva de que ambos fomos vítimas de circunstâncias que nenhum controlava completamente. Ou, perguntou ela. Ou podemos decidir que o destino nos deu uma oportunidade extraordinária de criar algo novo juntos. Algo que honre a memória de seu pai não através do ressentimento, mas através da excelência profissional e da responsabilidade ética. Às vezes, as feridas mais profundas se convertem na fundação das alianças mais fortes. Esmeralda permaneceu em silêncio durante vários minutos, contemplando uma decisão que definiria não apenas seu futuro profissional, mas sua capacidade de transformar dor histórica em propósito construtivo. Quando finalmente se virou para Eliodoro, seus olhos refletiam uma resolução que surpreendeu a ambos. Fico, disse firmemente. Mas não por caridade, não por culpa, e não por nenhum sentimento de dívida histórica. Fico porque acredito que juntos podemos construir algo que meu pai teria aprovado. Uma empresa que combine sucesso financeiro com responsabilidade humana genuína. O alívio no rosto de Eliodoro foi imediato e profundo. Há mais uma condição, acrescentou Esmeralda. Quero estar envolvida no fundo Eduardo Herrera. Quero assegurar-me de que realmente está honrando sua memória da maneira que ele teria querido. Claro, respondeu Eliodoro. Na verdade, havia esperado algum dia poder convidá-la a ser a diretora do fundo. Pela primeira vez, desde que havia começado esta conversa difícil, Esmeralda sorriu genuinamente. Então sigamos construindo o futuro, Sr. Damasceno. Mas desta vez, façamos isso com toda a verdade sobre a mesa. 3 semanas depois de sua confrontação sobre o passado, Esmeralda e Eliodoro haviam desenvolvido uma rotina de trabalho que combinava a eficiência profissional com uma honestidade pessoal que nenhum dos dois havia experimentado antes no ambiente corporativo. As negociações com a Matsuda Technologies haviam progredido extraordinariamente e o projeto conjunto prometia ser um modelo de colaboração internacional. No entanto, foi precisamente no momento de maior otimismo quando o universo decidiu pôr à prova a fortaleza de sua nova aliança. Uma manhã de abril, Esmeralda chegou ao seu escritório para encontrar um envelope pardo sem remetente sobre sua mesa. Dentro, havia fotografias e documentos que gelaram o sangue em suas veias. As imagens mostravam Eliodoro no que pareciam reuniões secretas com representantes da Kimura Industries, a principal concorrente da Matsuda Technologies no mercado asiático. Os documentos, aparentemente fotocopiados de arquivos internos, sugeriam que Eliodoro havia estado alimentando informação confidencial sobre as negociações com a Matsuda a seus concorrentes diretos, potencialmente sabotando o projeto no qual haviam trabalhado com tanta dedicação. A confiança é como o cristal. Uma vez quebrado, nunca volta a ser completamente transparente. Esmeralda sentiu que o chão se desvanecia sob seus pés. Durante semanas, havia lutado para construir uma nova perspectiva sobre Eliodoro. Havia escolhido acreditar em sua sinceridade e na possibilidade de colaboração genuína. Ver estas evidências de traição potencial a golpeou com uma força que não havia antecipado. Com mãos trêmulas, examinou cada documento, cada fotografia, buscando alguma explicação alternativa que não encontrava. As datas correspondiam a momentos específicos de suas negociações com a Matsuda. Os lugares eram restaurantes discretos na Vila Madalena, onde um empresário poderia se reunir sem ser notado pela imprensa empresarial. O que mais a perturbou foi uma transcrição parcial do que parecia ser uma conversa telefônica, onde Eliodoro mencionava especificamente detalhes técnicos que apenas haviam sido discutidos em reuniões privadas entre eles e os representantes japoneses. Esmeralda se recostou em sua cadeira executiva, sentindo que todas as dúvidas que havia conseguido superar voltavam com força renovada. Havia sido ingênua ao confiar nele. Era toda sua transformação pessoal simplesmente o resultado de manipulação sofisticada?
Decidiu confrontá-lo imediatamente, mas antes precisava de mais informação. Passou a hora seguinte fazendo chamadas discretas para contatos na indústria, verificando as datas e localizações mencionadas nos documentos. Para seu crescente horror, confirmou que Eliodoro efetivamente havia estado nesses lugares nas datas indicadas. Mais problemático ainda, descobriu que a Kimura Industries havia estado circulando informação surpreendentemente precisa sobre as estratégias da Matsuda Technologies no mercado brasileiro. Quando finalmente se dirigiu ao 45º andar para confrontar Eliodoro, sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias. A sensação de traição se misturava com uma tristeza profunda pela perda de algo que havia começado a valorizar mais do que queria admitir. Encontrou Eliodoro numa chamada telefônica, mas quando viu sua expressão através do vidro de seu escritório, imediatamente terminou a conversa e fez sinais para que entrasse. Esmeralda, o que acontece? Parece ter visto um fantasma. Em lugar de responder, ela colocou o envelope pardo sobre sua mesa e cruzou os braços. Pode me explicar isto? Perguntou com uma voz controlada que mal continha sua decepção. Eliodoro abriu o envelope e começou a revisar o conteúdo. Com cada página que revisava, sua expressão se tornava mais grave. Quando terminou, levantou a vista para ela com uma mistura de compreensão e algo que parecia ser resignação. Isto parece muito convincente, disse lentamente. Parece, replicou Esmeralda. Está negando que se reuniu com representantes da Kimura Industries nessas datas? Eliodoro fechou os olhos por um momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Não nego as reuniões. A confirmação golpeou Esmeralda como um soco físico. Então é verdade? Esteve traindo nossa colaboração com a Matsuda? Às vezes a verdade mais dolorosa é que as pessoas em quem acreditamos são mais complexas do que nosso coração quer aceitar. É complicado, respondeu Eliodoro, e essas palavras soaram como uma confirmação de todas suas piores suspeitas. Complicado? Sua voz se elevou apesar de seus esforços para manter o controle. Sabe o que é complicado? Ter confiado no Senhor depois de descobrir seu papel na ruína de minha família. Ter acreditado que era possível trabalhar juntos desde a honestidade. Ter pensado que seu remorso pelo passado era genuíno. Eliodoro levantou-se de sua mesa e tentou aproximar-se dela, mas Esmeralda recuou. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Interrompeu-o. Que toda sua transformação pessoal foi uma performance? Que seu respeito por meu trabalho profissional era simplesmente uma forma de me manter perto enquanto sabotava o projeto mais importante de minha carreira renovada? As palavras saíam dela como uma torrente de dor e desilusão acumuladas. No fundo de sua mente, uma voz lhe dizia que estava reagindo emocionalmente, que deveria escutar sua explicação completa. Mas a evidência parecia tão clara, tão definitiva, que não podia imaginar que justificação poderia mudar os fatos básicos. Esmeralda, por favor, insistiu Eliodoro. As coisas não são o que parecem. Não? Tirou uma das fotografias onde ele estava claramente visível, apertando a mão de um executivo da Kimura. Isto não é o que parece? Eliodoro olhou a fotografia e depois a olhou com uma expressão de dor genuína. Se não confia em mim o suficiente para escutar minha explicação completa, então talvez cometemos um erro ao pensar que podíamos trabalhar juntos. Essas palavras foram o último golpe que Esmeralda podia suportar. A implicação de que ela era quem tinha um problema de confiança, quando ele era quem havia estado se reunindo secretamente com concorrentes, a enfureceu além de sua capacidade de manter compostura profissional. Tem razão, disse dirigindo-se para a porta. Cometemos um erro. Um erro que não voltarei a repetir. O que isso significa? Perguntou Eliodoro, com alarme evidente em sua voz. Significa que apresento minha demissão efetiva imediatamente, respondeu sem se virar. Enviarei por escrito os detalhes de transição de minhas responsabilidades antes do final do dia. Quando saiu do escritório, fechando a porta com mais força do que necessário, Esmeralda sentiu que algo se quebrava dentro dela, que ia além da desilusão profissional. Era a perda de uma esperança que nem sequer havia sabido que albergava. A possibilidade de que o mundo corporativo pudesse ser diferente,
de que as relações profissionais pudessem se basear em respeito mútuo genuíno, de que ela mesma pudesse encontrar um lugar onde suas habilidades fossem verdadeiramente valorizadas. Às vezes caímos não porque o chão se mova, mas porque descobrimos que nunca estivemos parados em terreno sólido. No elevador que a levava de volta ao seu escritório para recolher seus pertences pessoais, Esmeralda não podia saber que a verdade sobre essas reuniões era completamente diferente do que parecia, e que sua decisão de partir estava baseada numa manipulação cuidadosamente orquestrada por forças que ainda não havia identificado. A queda que estava experimentando era real, mas suas causas eram muito mais complexas do que os documentos anônimos sugeriam. Os dias que seguiram a demissão de Esmeralda se sentiram como um filme projetado em câmara lenta. Eliodoro encontrou-se paralisado de uma forma que não havia experimentado desde os primeiros anos de construir sua empresa, quando cada decisão podia significar a diferença entre o sucesso e o fracasso absoluto. Seu escritório, que durante semanas havia sido um centro de atividade colaborativa e energia positiva, agora se sentia como um mausoléu de oportunidades perdidas. Os documentos do projeto Matsuda permaneciam organizados em pilhas perfeitas sobre sua mesa, mas cada vez que os olhava, se lembrava da ausência da única pessoa que havia conseguido dar-lhes vida real. Valdirene havia tentado contatar Esmeralda múltiplas vezes para coordenar a transição de suas responsabilidades, mas todas as chamadas iam diretamente para a caixa postal. Os e-mails recebiam respostas automáticas que indicavam que estava fora do escritório indefinidamente. Às vezes, a solidão mais profunda não vem de estar fisicamente só, mas de saber que perdemos a confiança de alguém que valorizamos. O projeto com a Matsuda Technologies começou a mostrar sinais de tensão. Tanaka-san havia ligado especificamente perguntando por Esmeralda, expressando preocupação de que sua ausência pudesse afetar a dinâmica cultural que havia sido tão exitosa nas negociações iniciais. Eliodoro encontrou-se na posição impossível de não poder explicar completamente sua ausência sem revelar detalhes pessoais que não lhe correspondia compartilhar. Suas respostas vagas sobre reorganização interna claramente não satisfaziam os meticulosos executivos japoneses. 3 dias depois da confrontação, Eliodoro finalmente decidiu que não podia continuar sem pelo menos tentar dar sua versão dos eventos. Dirigiu até o apartamento de Esmeralda no Jardim Paulista, um edifício modesto da década de 1970 que contrastava marcadamente com as torres de vidro onde haviam estado trabalhando juntos. Quando tocou a campainha do apartamento 12B, esperou vários minutos antes de escutar passos se aproximando da porta. Esmeralda abriu com cautela, e quando o viu, sua expressão se endureceu imediatamente. — O que faz aqui? Perguntou, mantendo a porta apenas entreaberta. — Preciso que me escute, disse Eliodoro. 5 minutos. Apenas 5 minutos para explicar o que realmente estava acontecendo naquelas reuniões. Já me explicou tudo o que precisava saber, respondeu ela. As fotografias falam por si mesmas. Não, não falam, insistiu ele. Por favor, Esmeralda. Trabalhou comigo o suficiente para saber que mereço pelo menos a oportunidade de defender minha versão dos fatos. Ela hesitou por um momento. Era verdade que durante suas semanas de colaboração, Eliodoro havia demonstrado consistentemente ser direto e honesto em suas comunicações. Mas as evidências pareciam tão claras, tão irrefutáveis. 5 minutos, disse finalmente, abrindo a porta o suficiente para permitir que entrasse. O apartamento era pequeno, mas meticulosamente organizado, decorado com fotografias familiares e alguns livros acadêmicos que havia conservado de seus dias universitários. Eliodoro notou imediatamente uma foto de Dom Eduardo Herrera num lugar proeminente da sala. As reuniões com a Kimura Industries, começou sem preâmbulos, eram parte de uma investigação que venho conduzindo há meses sobre vazamentos de informação em nossa indústria. Esmeralda cruzou os braços, mantendo distância física e emocional. Que tipo de investigação? Quando começamos as negociações com a Matsuda, notei que nossos concorrentes estavam respondendo a nossas estratégias
com uma precisão que sugeria acesso à informação interna. Contratei investigadores privados para identificar a fonte dos vazamentos. Parou um momento, organizando mentalmente como explicar a complexidade da situação. As reuniões com a Kimura Industries eram reuniões de inteligência reversa. Estava fornecendo-lhes informação falsa, estrategicamente desenhada para ser atrativa, mas inútil, enquanto observava como essa informação se filtrava de volta através dos canais de espionagem industrial. A verdade às vezes requer que atuemos de maneiras que parecem contraditórias aos nossos valores fundamentais. Esmeralda processou esta informação, sua expressão suavizando ligeiramente, mas mantendo o ceticismo. Por que não me disse nada sobre esta investigação? Porque quanto menos pessoas soubessem, mais efetiva seria a operação, respondeu Eliodoro. Além disso, precisava que suas reações nas reuniões com a Matsuda fossem completamente autênticas. Se tivesse sabido que estávamos conduzindo contra a inteligência, teria sido impossível manter a naturalidade que tanto impressionou Tanaka-san. E os documentos? As transcrições de conversas telefônicas? Eliodoro tirou seu celular e mostrou um aplicativo que ela não havia visto antes. Toda a operação foi documentada e gravada com autorização legal. Tenho gravações completas de cada reunião com a Kimura, onde fica claro que a informação que lhes forneci era deliberadamente incorreta. Mostrou-lhe alguns arquivos de áudio, e embora não pudesse entender japonês, Esmeralda reconheceu a voz de Eliodoro intercalada com vozes que, presumivelmente, pertenciam a executivos da Kimura Industries. Por que alguém quereria fazê-la acreditar que eu estava traindo o projeto? Perguntou, começando a compreender que a situação era mais complexa do que havia assumido. Essa é exatamente a pergunta que meus investigadores têm tentado responder, disse Eliodoro. E creio que a resposta tem a ver com alguém que quer sabotar não apenas o projeto com a Matsuda, mas especificamente nossa colaboração. Esmeralda sentou-se pesadamente no sofá de sua sala, sentindo que o mundo se reordenava novamente ao seu redor. Quem sabia sobre minha participação no projeto o suficientemente bem para orquestrar algo assim? Osvaldo Silva, respondeu Eliodoro imediatamente. Meu ex-tradutor. Desapareceu justo antes que aparecesse em minha vida. E meus investigadores descobriram evidência de que estava sendo compensado pela Kimura Industries para sabotar nossas negociações internacionais. A revelação golpeou Esmeralda como uma epifania. Osvaldo havia estado em posição de conhecer todos os detalhes das negociações prévias, saberia exatamente como apresentar evidência falsa de maneira convincente e teria motivos tanto financeiros quanto pessoais para ressentir sua substituição por alguém que consideraria inferior. Por que não me explicou tudo isto quando o confrontei em seu escritório? Perguntou. Eliodoro sentou-se cuidadosamente no outro extremo do sofá, mantendo distância respeitosa, mas estabelecendo um ambiente de conversa genuína. Porque estava magoado, admitiu. Porque depois de todas as conversas sobre confiança mútua e honestidade, sua primeira reação foi assumir o pior sobre mim, sem me dar a oportunidade de explicar. Às vezes, nossas feridas passadas nos fazem reagir ao presente com os medos do ontem. Esmeralda sentiu uma pontada de remorso. Era verdade que havia reagido emocionalmente, permitindo que sua história de traições familiares colorisse sua interpretação de evidências que agora se dava conta havia avaliado de maneira incompleta. Sinto muito, disse suavemente. Tem razão. Deveria ter lhe dado a oportunidade de explicar antes de saltar para conclusões. Ambos cometemos erros, respondeu Eliodoro. Eu deveria ter confiado na senhora o suficiente para mantê-la informada sobre a investigação desde o princípio. Ficaram sentados em silêncio durante vários minutos, cada um processando as implicações desta nova compreensão dos eventos que haviam quase destruído sua colaboração. O projeto com a Matsuda, começou Esmeralda. Está em perigo, completou Eliodoro. Tanaka-san expressou preocupações específicas sobre sua ausência. Sem a senhora, não apenas perdemos capacidade de tradução, mas a sensibilidade cultural que foi fundamental para o sucesso das negociações. Esmeralda olhou para a fotografia de seu pai, como se buscasse conselho de uma fonte
que já não podia responder. O que precisa que faça? Perguntou finalmente. Que volte, disse Eliodoro imediatamente. Não apenas pelo projeto, mas porque descobri que trabalhar com a senhora me converteu num melhor líder, num melhor empresário e provavelmente numa pessoa melhor. Às vezes, as segundas oportunidades não são apenas sobre corrigir erros, mas sobre construir algo mais forte desde a compreensão mútua. Pela primeira vez em dias, Esmeralda sorriu genuinamente. Há condições, disse. As que forem, respondeu Eliodoro. Comunicação completa sobre qualquer aspecto do projeto que possa afetar meu trabalho. E quero estar envolvida na investigação sobre Osvaldo Silva. Se alguém está tentando sabotar nossa colaboração, quero ajudar a identificar quem e por quê. Aceito, disse Eliodoro, e pela primeira vez desde a confrontação em seu escritório, sentiu que respirava completamente. A queda havia sido dolorosa para ambos, mas enquanto se preparavam para reconstruir sua aliança profissional, não sabiam que estavam prestes a descobrir conexões e verdades que transformariam não apenas seu projeto conjunto, mas sua compreensão fundamental de suas próprias histórias familiares. O retorno de Esmeralda ao escritório 2 dias depois foi discreto, mas significativo. Em lugar de voltar ao seu antigo escritório, Eliodoro havia disposto que trabalhasse temporariamente num espaço adjacente ao seu, facilitando a comunicação constante que ambos haviam acordado como fundamental para reconstruir sua confiança mútua. Os funcionários da empresa notaram a mudança de dinâmica imediatamente. Onde antes havia existido uma hierarquia clara com interações formais, agora havia um fluxo constante de colaboração que sugeria uma sociedade genuína mais que uma relação chefe-subordinada. A investigação sobre Osvaldo Silva progrediu rapidamente uma vez que Esmeralda aportou sua perspectiva. Seu conhecimento dos protocolos de tradução e manejo de informação confidencial permitiu-lhe identificar padrões de comportamento que os investigadores privados haviam passado por alto. Olhe isto, disse Esmeralda uma manhã apontando documentos que havia estado revisando. Osvaldo tinha acesso a todos nossos contratos internacionais durante os últimos 5 anos, mas observe as datas dos vazamentos de informação aos concorrentes. Eliodoro aproximou-se para examinar as folhas que havia organizado cronologicamente. Os vazamentos começaram imediatamente depois que assinamos o primeiro acordo preliminar com a Matsuda, observou. Mas Osvaldo havia estado trabalhando para nós durante 15 anos, sem problemas prévios. Exato, confirmou Esmeralda. O que significa que algo mudou especificamente relacionado com este projeto? Algo que o motivou a trair 15 anos de colaboração leal. Às vezes, as traições mais profundas nascem não do ódio, mas do desespero e do medo à mudança. Sua análise revelou um padrão inquietante. Osvaldo havia estado enfrentando dificuldades financeiras significativas durante os últimos 2 anos. Contas médicas para sua esposa doente, empréstimos universitários para seus filhos e uma hipoteca que estava em risco de execução. Os pagamentos da Kimura Industries começaram exatamente quando seus problemas financeiros alcançaram o ponto crítico, notou Eliodoro. Provavelmente o abordaram num momento de vulnerabilidade extrema. Esmeralda sentiu uma pontada de compreensão empática. A situação de Osvaldo era dolorosamente similar à que ela havia enfrentado anos atrás, quando as responsabilidades familiares a haviam forçado a aceitar trabalhos que nunca havia imaginado. Precisamos confrontá-lo, disse. Mas não como inimigos, como colegas que entendem as pressões que enfrentou. A reunião com Osvaldo foi programada num restaurante discreto em Pinheiros, um lugar neutro onde poderiam falar sem a pressão do ambiente corporativo. Quando chegou, sua aparência física confirmou as dificuldades que havia estado enfrentando. Havia perdido peso, tinha olheiras profundas, e sua elegância profissional habitual havia sido substituída por uma fadiga que parecia penetrar até seus ossos. Osvaldo, começou Eliodoro depois que se sentaram, sabemos sobre os pagamentos da Kimura Industries. A reação de Osvaldo foi imediata. Seus ombros se afundaram como se finalmente pudesse deixar de carregar um peso que havia estado sustentando durante meses. Como? Começou, mas suas palavras se desvaneceram.
A pergunta não é como descobrimos, interveio Esmeralda suavemente, mas por que sentiu que não tinha outra opção? Osvaldo levantou a vista para ela, surpreso pelo tom compreensivo em lugar do acusatório que havia esperado. Minha esposa, os tratamentos... Sua voz se quebrou. Os convênios não cobriam a terapia experimental que era sua única esperança. Precisava de R$300 mil imediatamente, e o banco havia rejeitado todos meus empréstimos. Eliodoro e Esmeralda trocaram olhares. Ambos compreendiam intimamente o peso das responsabilidades familiares e as decisões desesperadas que as circunstâncias extremas podem forçar. Por que não me pediu ajuda? Perguntou Eliodoro. Em 15 anos de trabalho juntos, nunca me havia mencionado problemas financeiros. Porque o senhor me havia ensinado a ser profissional, respondeu Osvaldo com uma ironia amarga. Manter a vida pessoal separada do trabalho. Não misturar emoções com negócios. Durante anos, admirei essa filosofia até que percebi que também significava que não tinha a quem recorrer quando meu mundo desmoronou. Às vezes, nossas fortalezas profissionais se convertem em prisões pessoais que nos isolam quando mais precisamos de conexão humana. Esmeralda inclinou-se para a frente, com uma expressão que combinava compreensão e determinação. Osvaldo, precisamos saber exatamente que informação forneceu a Kimura e precisamos saber se há alguém mais envolvido nesta operação. Osvaldo respirou profundamente, como se finalmente estivesse preparado para a confissão completa. Dei-lhes cronogramas de negociação, estratégias de preços e alguns detalhes técnicos sobre as especificações que a Matsuda estava solicitando, mas nunca parou com expressão de confusão genuína. Nunca lhes dei informação sobre os documentos que apareceram na mesa da Esmeralda. Essas fotografias, essas transcrições, não sei de onde vieram. Esta revelação acrescentou uma nova dimensão ao mistério. Se Osvaldo não havia fabricado as evidências falsas que quase destruíram a colaboração entre Esmeralda e Eliodoro, então havia alguém mais envolvido na operação. Quem mais sabia sobre seu trabalho para a Kimura? Perguntou Esmeralda. Ninguém, respondeu Osvaldo imediatamente. O contato era sempre o mesmo homem. Se identificava como Tanaka-san, mas falava português perfeitamente. Me ligava diretamente no meu celular pessoal, nunca através de canais oficiais. Eliodoro e Esmeralda se olharam com alarme crescente. Osvaldo, disse Eliodoro cuidadosamente, tem certeza de que trabalhava para a Kimura Industries? Verificou a identidade de seu contato? A expressão no rosto de Osvaldo mudou de confusão para horror gradual. Me deu cartões de visita, documentos com timbre oficial. Sua voz se desvaneceu enquanto começava a compreender as implicações. Conserva algum desses documentos? Perguntou Esmeralda urgentemente. Osvaldo tirou sua carteira e extraiu um cartão de visita elegante. Eliodoro examinou-o cuidadosamente e depois o passou para Esmeralda. Este cartão é falsificado, disse ela depois de um momento. O logo da Kimura Industries é ligeiramente diferente do oficial, e os códigos de contato não correspondem a seus escritórios internacionais. A compreensão golpeou os três simultaneamente. Osvaldo havia sido manipulado não por um concorrente corporativo, mas por alguém que havia orquestrado uma operação elaborada para sabotar especificamente o projeto Matsuda e a colaboração entre Esmeralda e Eliodoro. Quem mais se beneficiaria da destruição deste projeto? Perguntou Esmeralda. E quem mais conheceria detalhes suficientes sobre nossas operações internas para fabricar evidências tão convincentes? Acrescentou Eliodoro. Às vezes, os inimigos mais perigosos são aqueles que conhecem nossas vulnerabilidades íntimas, porque alguma vez estiveram perto de nós. Enquanto os três comparavam informação e começavam a formar uma teoria sobre a verdadeira identidade de quem havia estado manipulando eventos desde as sombras, não sabiam que estavam prestes a descobrir uma conexão que vincularia não apenas seus problemas profissionais atuais, mas segredos familiares que haviam permanecido ocultos durante décadas. A reconstrução de sua confiança mútua estava revelando que as ameaças que enfrentavam eram muito mais pessoais e complexas do que qualquer um deles havia imaginado.
A investigação tomou um rumo completamente inesperado quando Esmeralda decidiu revisar pessoalmente os arquivos familiares que havia herdado de seu pai. Durante anos, havia evitado abrir as caixas de documentos que continham a história de Têxteis Herrera, achando muito doloroso reviver os detalhes da queda da empresa familiar. No entanto, agora tinha uma perspectiva diferente sobre esses eventos, e algo na conversa com Osvaldo havia ativado uma memória que não conseguia deixar de explorar. Uma tarde chuvosa de maio, em seu apartamento no Jardim Paulista, Esmeralda estendeu sobre sua mesa de jantar dezenas de documentos que datavam dos anos 90. Contratos, correspondência, relatórios financeiros e fotografias de eventos empresariais onde seu pai havia participado, como um dos têxteis mais respeitados do Brasil. Entre as fotografias, encontrou algo que a deixou sem fôlego: uma imagem do conselho diretor da Associação Brasileira de Têxteis, tomada 6 meses antes da implementação do sistema tecnológico que havia causado a ruína de seu pai. Na foto, junto a Dom Eduardo Herrera, aparecia um homem jovem que reconheceu imediatamente, embora parecesse consideravelmente diferente depois de mais de 2 décadas. Era Eliodoro, mas não como o conhecia agora. Era um Eliodoro de 30 anos, com cabelo mais escuro e uma expressão de ambição que contrastava marcadamente com a sabedoria e humildade que havia desenvolvido com os anos. Mas o que realmente capturou sua atenção foi o homem que aparecia do outro lado de seu pai na fotografia. Um homem de aproximadamente 40 anos, com um sorriso que agora reconhecia, embora tivesse envelhecido consideravelmente. Era Osvaldo Silva. Às vezes o passado e o presente se entrelaçam de maneiras que desafiam toda lógica, revelando que não existem coincidências, apenas conexões que não havíamos sabido reconhecer. Com mãos trêmulas, Esmeralda procurou entre os documentos até encontrar as listas de participantes daquela reunião do conselho diretor. Osvaldo Silva aparecia listado como consultor em relações internacionais para Têxteis Herrera. A revelação a golpeou como uma avalanche. Osvaldo não havia trabalhado apenas para Eliodoro durante 15 anos. Havia trabalhado para seu pai primeiro. Havia estado presente durante a crise que destruiu sua família. Havia sido testemunha direta do colapso de Têxteis Herrera. Imediatamente ligou para Eliodoro. "Preciso que venha ao meu apartamento agora mesmo", disse sem preâmbulos. "Encontrei algo que muda tudo o que acreditávamos saber sobre Osvaldo e sobre nossas histórias." Eliodoro chegou 30 minutos depois, encharcado pela chuva que havia começado a cair com intensidade. Quando viu a fotografia e os documentos que Esmeralda havia organizado, sua expressão mudou de curiosidade para choque absoluto. "Osvaldo trabalhou para seu pai", disse lentamente, como se as palavras precisassem ser processadas verbalmente para serem acreditadas. "Não apenas trabalhou para ele", corrigiu Esmeralda. "Segundo estes documentos, Osvaldo foi quem recomendou especificamente a implementação do sistema tecnológico que sua empresa desenvolveu. Foi ele quem convenceu meu pai de que essa tecnologia revolucionaria suas operações." Eliodoro examinou os documentos com crescente compreensão das implicações. "Osvaldo sabia desde o princípio sobre a conexão entre nossas famílias", murmurou. "Quando começou a trabalhar para mim, sabia exatamente quem era a senhora quando a viu pela primeira vez limpando aqueles escritórios. Mais que isso", acrescentou Esmeralda, apontando datas específicas nos documentos. "Osvaldo havia estado recomendando que meu pai investisse mais dinheiro no sistema defeituoso, mesmo depois que começaram a aparecer os problemas iniciais. Meu pai confiava nele completamente. A imagem que emergia era de uma traição que se estendia através de décadas. Osvaldo havia estado em posição de saber desde o princípio que o sistema tecnológico de Eliodoro tinha problemas, mas havia continuado promovendo sua implementação, possivelmente para benefício pessoal." "Acredita que Osvaldo sabotou deliberadamente o sistema para seu pai?" perguntou Eliodoro. "Não sei", respondeu Esmeralda. "Mas creio que Osvaldo tem estado carregando com culpa sobre o papel que desempenhou na ruína de minha família durante mais de 20 anos. E quando me viu trabalhar com o senhor, provavelmente sentiu que seu passado finalmente o alcançava."
Eliodoro sentou-se pesadamente no sofá, processando as ramificações destes descobrimentos. Isso explicaria por que desapareceu justo antes da reunião com a Matsuda, disse. Não foi apenas pânico profissional, foi pânico pessoal. Sabia que se a senhora e eu trabalhássemos juntos, eventualmente descobriríamos a conexão. E explicaria por que alguém fabricou essas evidências falsas sobre suas reuniões com a Kimura, acrescentou Esmeralda. Osvaldo não estava trabalhando para concorrentes corporativos. Estava trabalhando para alguém que queria destruir especificamente nossa colaboração. Ficaram em silêncio durante vários minutos, cada um contemplando as implicações de ter descoberto que suas vidas haviam estado conectadas de maneira muito mais complexa do que jamais haviam imaginado. Há algo mais, disse Esmeralda finalmente, dirigindo-se a outra caixa de documentos que havia começado a revisar. Encontrei isto entre os papéis pessoais de meu pai. Mostrou-lhe um envelope lacrado que levava seu nome escrito na caligrafia de Dom Eduardo. No exterior, uma nota datada poucos meses antes de sua morte. Para Esmeralda quando for suficientemente forte para conhecer toda a verdade. Abriu? Perguntou Eliodoro. Não, respondeu ela. Até agora não havia me sentido preparada. Mas creio que é momento de saber o que meu pai queria me dizer sobre o que realmente aconteceu com sua empresa. Às vezes, as verdades mais importantes são aquelas que as pessoas que amamos guardaram para nos proteger, esperando o momento em que teríamos a fortaleza de recebê-las. Com mãos que tremiam ligeiramente, Esmeralda abriu o envelope que havia permanecido lacrado durante anos. Dentro, havia uma carta de várias páginas escrita na letra cuidadosa de seu pai, junto com documentos adicionais que pareciam ser cópias de correspondência legal. Enquanto começava a ler, sua expressão mudou gradualmente de curiosidade para assombro, e finalmente para uma compreensão que parecia reorganizar fundamentalmente sua perspectiva sobre tudo o que havia acreditado saber sobre sua história familiar. O que diz? Perguntou Eliodoro suavemente. Esmeralda levantou a vista para ele, com olhos que brilhavam com lágrimas não derramadas. Diz que ele sabia que o sistema ia falhar, sussurrou. Diz que Osvaldo lhe havia advertido sobre problemas potenciais, mas que ele decidiu proceder de qualquer maneira porque já havia comprometido muito dinheiro para retroceder. A carta revelava que Dom Eduardo havia tomado a decisão consciente de implementar o sistema tecnológico, apesar de conhecer os riscos, apostando tudo na possibilidade de que os problemas pudessem ser resolvidos antes de causar dano significativo. Meu pai não foi vítima de sua negligência tecnológica, disse Esmeralda, com uma voz que carregava anos de mal-entendidos que finalmente se esclareciam. Foi vítima de seu próprio orgulho e de uma aposta empresarial que deu errado. A revelação transformou completamente a narrativa que havia definido a vida adulta de Esmeralda e que havia influenciado profundamente sua relação com Eliodoro desde o princípio. Mas enquanto processavam estas novas verdades sobre o passado, não sabiam que Osvaldo havia estado observando a evolução de sua colaboração renovada e que estava prestes a tomar uma decisão que revelaria segredos ainda mais profundos sobre as conexões entre suas famílias. Osvaldo Silva havia passado as últimas 2 semanas num estado de ansiedade constante que o mantinha acordado durante as noites e o perseguia durante os dias. A conversa no restaurante com Eliodoro e Esmeralda havia liberado um peso que havia estado carregando durante décadas, mas também havia ativado uma compreensão dolorosa de que sua história com ambas as famílias era ainda mais complexa do que havia admitido. Quando finalmente decidiu contatá-los novamente, fez-o através de uma mensagem que refletia a gravidade do que precisava revelar. Há coisas que precisam saber sobre suas famílias que não posso explicar por telefone. Podemos nos encontrar amanhã no Parque Ibirapuera, perto do lago? Esmeralda e Eliodoro chegaram ao ponto de encontro numa tarde de maio, quando o ar estava perfumado com o aroma dos ipês em flor. Encontraram Osvaldo sentado num banco que dava para o lago, alimentando os patos com migalhas que havia trazido especificamente para esse propósito. Sua aparência havia melhorado consideravelmente desde sua última reunião. Parecia mais descansado,
como se finalmente tivesse decidido deixar de fugir de verdades que havia estado evitando durante anos. Obrigado por virem, disse quando se aproximaram. O que preciso dizer-lhes é difícil, mas depois de souberam sobre a carta de Dom Eduardo que Esmeralda mencionou, sei que já não posso manter estes segredos. Levantou-se do banco e começou a caminhar lentamente pela trilha que bordeava o lago, com Esmeralda e Eliodoro seguindo-o em silêncio expectante. A história que conhecem sobre a conexão entre suas famílias está incompleta, começou. Eduardo Herrera e a família Damasceno tiveram uma relação que se estendeu muito além de um simples contrato de tecnologia. Às vezes, as histórias familiares são como icebergs. O que vemos na superfície é apenas uma pequena fração da realidade completa que existe por baixo. Osvaldo parou diante de uma fonte ornamental onde o som da água proporcionava uma trilha sonora natural para uma conversa que mudaria fundamentalmente a compreensão que ambos tinham de suas próprias identidades. Eliodoro, disse, virando-se para olhá-lo diretamente, o que sabe sobre seus pais biológicos? A pergunta golpeou Eliodoro como um soco inesperado. Durante toda a sua vida, havia conhecido apenas a versão oficial de sua adoção. Um casal jovem que não podia manter seu filho havia feito arranjos privados com os Damasceno de Ribeirão Preto através de uma agência de adoção respeitável. Apenas o básico, respondeu cautelosamente. Pais jovens, circunstâncias econômicas difíceis, adoção legal coordenada através de intermediários oficiais. Osvaldo respirou profundamente, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. Sua mãe biológica trabalhava para Têxteis Herrera, disse lentamente. Era secretária pessoal de Dom Eduardo. Seu nome era Carmen Damasceno, e o senhor leva o sobrenome dela, não de seus pais adotivos. O mundo de Eliodoro parou. Cada som do parque desapareceu. Cada movimento ao seu redor se tornou irrelevante. Esmeralda o observava com uma expressão de choque igual à sua. Está dizendo que... Começou Eliodoro, mas não conseguiu completar a pergunta. Seu pai biológico era Eduardo Herrera, confirmou Osvaldo. Eliodoro, o senhor é meio-irmão da Esmeralda. Às vezes, o destino não nos junta por acaso, mas porque as conexões que precisamos reparar transcendem o que podemos ver na superfície. Esmeralda sentiu que suas pernas se enfraqueciam. Sentou-se abruptamente na borda da fonte, tentando processar uma revelação que reorganizava fundamentalmente tudo o que acreditava saber sobre sua vida. Meu pai teve um filho. Com você? Perguntou, olhando para Eliodoro com uma mistura de assombro e reconhecimento gradual. Carmen Damasceno era uma mulher extraordinária, continuou Osvaldo. Inteligente, trabalhadora e completamente dedicada a Eduardo. Sua relação foi discreta, mas genuína. Quando ficou grávida, ambos sabiam que as circunstâncias sociais da época tornariam impossível formar uma família tradicional. Eliodoro sentou-se junto a Esmeralda, ambos precisando de apoio físico para processar a magnitude desta revelação. Eduardo tomou a decisão de organizar a adoção através dos Damasceno de Ribeirão Preto, uma família respeitável que conhecia através de conexões empresariais. Queria assegurar que seu filho tivesse todas as oportunidades que não podia proporcionar-lhe diretamente. Por que nunca me disse nada? Perguntou Esmeralda com voz quebrada. Por que manter isto em segredo durante toda a sua vida? Porque protegia tanto Carmen quanto Eliodoro, respondeu Osvaldo. Nos anos 70, as implicações sociais dessa situação teriam sido devastadoras para todos os envolvidos. Eduardo tomou a decisão de amar seu filho à distância, assegurando-se de que tivesse as melhores oportunidades possíveis sem carregar o estigma social. Eliodoro finalmente encontrou sua voz. Carmen, minha mãe biológica, está viva? Osvaldo assentiu lentamente. Vive em Ribeirão Preto. Nunca se casou, dedicou sua vida a trabalhar em organizações beneficentes e sempre acompanhou sua carreira à distância. Quando a empresa de tecnologia começou a crescer, ela me confessou que sentia um orgulho secreto, mas também uma tristeza profunda por não poder compartilhar esse sucesso com você. Eliodoro sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Durante 52 anos havia construído sua identidade sobre uma versão parcial da verdade,
e agora descobria que havia estado vivendo uma história muito mais complexa do que jamais havia imaginado. Eduardo sabia que eu era seu filho quando implementei o sistema tecnológico em sua empresa? Perguntou com uma voz que mal controlava suas emoções. Osvaldo assentiu gravemente. Não apenas sabia, mas especificamente solicitou trabalhar com você porque queria dar uma oportunidade a seu filho de demonstrar seu talento. Acreditava genuinamente que sua tecnologia poderia salvar sua empresa e, de alguma maneira, criar um vínculo profissional entre vocês. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Esmeralda enquanto processava as implicações desta revelação. Meu pai perdeu sua empresa tentando ajudar seu filho, sussurrou. Não foi negligência nem má sorte. Foi amor paternal disfarçado de decisão empresarial. Às vezes, o amor mais profundo se expressa através de sacrifícios que nunca chegaremos a compreender completamente. Eliodoro levantou-se bruscamente e caminhou em direção ao lago, precisando de espaço para processar a avalanche de emoções que o dominava. Durante décadas havia carregado com a culpa de ter contribuído para a ruína de uma família só para descobrir que essa família era a sua própria. Por que está me dizendo isto agora? Perguntou, virando-se para Osvaldo. Por que manter este segredo durante tanto tempo? Porque Eduardo me fez prometer que só revelaria a verdade se alguma vez vocês dois chegassem a trabalhar juntos, respondeu Osvaldo. Ele acreditava que se o destino os juntasse profissionalmente, significaria que era o momento certo para que conhecessem sua conexão real. Esmeralda aproximou-se lentamente de Eliodoro, seus passos vacilantes, mas determinados. Eliodoro, disse suavemente, irmão. A palavra ressoou entre eles como um sino que havia estado esperando décadas para ser tocado. Eliodoro virou-se para ela, e pela primeira vez desde que se conheciam, realmente se viram. Não como chefe e funcionária, não como sócios de negócios, mas como irmãos que haviam encontrado o caminho de volta um ao outro através de circunstâncias extraordinárias. Toda a minha vida me perguntei, por que me sentia tão conectada com você desde o primeiro momento, disse Esmeralda. Agora entendo. Não era apenas respeito profissional ou atração por sua liderança. Era reconhecimento familiar num nível que minha mente consciente não podia processar. Eliodoro estendeu seus braços e Esmeralda aproximou-se para receber o abraço que haviam estado precisando sem saber durante toda a sua vida adulta. O encontro foi tentativo no início, carregado de décadas de desconhecimento mútuo, mas gradualmente se transformou numa conexão profunda que transcendia as palavras. Osvaldo os observou à distância, sentindo que finalmente havia cumprido a promessa mais importante de sua vida. Durante anos havia carregado o peso deste segredo, sabendo que algum dia teria que ser a ponte entre dois mundos que mereciam se conhecer. Há uma coisa mais que precisam saber, disse quando finalmente se separaram. O contato que me manipulou para sabotar sua colaboração não era da Kimura Industries. Era alguém que conhecia esta história familiar e queria evitar que vocês trabalhassem juntos porque temia que descobrissem a verdade. Quem? Perguntaram ambos em uníssono. Damião Damasceno Júnior, o irmão de seu pai adotivo, revelou Osvaldo. Ele sabia sobre a adoção e sempre temeu que se vocês se conhecessem, Eliodoro poderia reclamar algum tipo de herança ou reconhecimento que afetasse a fortuna familiar dos Damasceno. A revelação acrescentou uma nova dimensão de complexidade à situação. Não apenas haviam descoberto que eram irmãos, mas alguém havia estado trabalhando ativamente para mantê-los separados por motivos financeiros. Como pode ter certeza? Perguntou Eliodoro. Porque finalmente rastreei as chamadas falsas que recebia. Todas provinham de um número registrado a uma empresa fantasma controlada por Damião Júnior. Ele havia estado orquestrando toda a operação para sabotar sua colaboração desde o princípio. Às vezes, os inimigos mais perigosos são aqueles que temem perder poder quando descobrimos quem realmente somos. Esmeralda e Eliodoro se olharam, compreendendo que sua aliança profissional havia enfrentado obstáculos que iam muito além das dificuldades normais dos negócios. Haviam estado lutando contra forças que queriam mantê-los separados, precisamente porque sua união representava uma ameaça para interesses estabelecidos.
O que fazemos agora? Perguntou Esmeralda. Agora, respondeu Eliodoro com uma determinação renovada. Construímos o futuro que nosso pai teria querido para nós, juntos. Enquanto caminhavam de volta pelas trilhas do Parque Ibirapuera, os três sabiam que esta conversa havia mudado não apenas sua compreensão do passado, mas as possibilidades para o futuro. A verdade havia sido dolorosa, mas também libertadora, e havia criado a base para relações mais autênticas e significativas. O projeto com a Matsuda Technologies já não era apenas um negócio. Havia se convertido no símbolo de uma família reunida e da capacidade de transformar dor histórica em oportunidade construtiva. Os dias que seguiram à revelação no Ibirapuera foram de transformação profunda para todos os envolvidos. Eliodoro e Esmeralda voltaram ao trabalho com uma nova dinâmica que transcendia qualquer estrutura corporativa tradicional. Não eram apenas sócios de negócios. Eram irmãos que haviam encontrado o caminho de volta um ao outro depois de décadas de separação involuntária. A primeira ordem de negócios foi confrontar Damião Damasceno Júnior. Com as evidências que Osvaldo havia coletado, Eliodoro organizou uma reunião nos escritórios corporativos da família Damasceno, em Ribeirão Preto. Era momento de enfrentar décadas de manipulação e segredos familiares. O escritório de Damião Júnior refletia o poder econômico acumulado durante gerações. Móveis de época, arte colonial brasileira e uma vista panorâmica da cidade que havia sido o lar adotivo de Eliodoro durante sua infância. No entanto, quando Damião viu entrar Eliodoro acompanhado de Esmeralda e Osvaldo, sua expressão mudou imediatamente de cordialidade fingida para alarme genuíno. Eliodoro, que surpresa vê-lo por aqui, disse tentando manter um tom casual. A que devemos a honra? A verdade, tio, respondeu Eliodoro, utilizando o título familiar com uma ironia que não passou despercebida. A verdade sobre meu pai biológico, sobre as sabotagens à minha empresa e sobre suas tentativas de me manter separado da minha família real. Damião Júnior sentou-se pesadamente em sua cadeira executiva, compreendendo que décadas de segredos estavam prestes a vir à luz. O que quer de mim? Perguntou, abandonando qualquer pretensão de inocência. Explicações, interveio Esmeralda. E um pedido de desculpas pelos anos de manipulação que custaram tanto à minha família quanto à sua. Às vezes, enfrentar a verdade requer mais coragem que manter mentiras cômoda, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Durante a hora seguinte, Damião Júnior revelou a extensão completa de suas manipulações. Havia estado monitorando a carreira de Eliodoro desde que era jovem, sempre temendo que algum dia descobrisse suas origens e reclamasse algum tipo de reconhecimento que afetasse a herança familiar. Quando soube que Eliodoro e Esmeralda estavam trabalhando juntos, entrou em pânico e organizou a operação de sabotagem através de Osvaldo. Não foi nada pessoal, tentou justificar. Apenas estava protegendo os interesses familiares. Os interesses familiares, replicou Eliodoro. Eu sou família, Damião, e durante 50 anos você tem tentado apagar essa realidade. A confrontação culminou quando Eliodoro tomou uma decisão que surpreendeu todos na sala. Não quero nada da herança Damasceno, declarou. Nunca quis. O que quero é o reconhecimento de que Eduardo Herrera foi meu pai e o respeito pela família que ele construiu com tanto esforço. Esmeralda sentiu uma onda de orgulho por seu irmão recém-descoberto. Em lugar de buscar vingança ou compensação material, Eliodoro estava escolhendo o caminho do reconhecimento e da dignidade. Além disso, continuou, quero que se desculpe publicamente com Esmeralda pelo papel que desempenhou em perpetuar a dor de sua família. Damião Júnior olhou para Esmeralda, vendo pela primeira vez não uma ameaça para seus interesses, mas uma mulher que havia sofrido as consequências de suas manipulações durante décadas. Esmeralda, disse lentamente, lamento profundamente a dor que minhas ações causaram à sua família. Eduardo Herrera era um homem bom e merecia melhor do que recebeu de nós. O pedido de desculpas foi simples, mas genuíno, e representou o primeiro passo para a cura de feridas que haviam permanecido abertas durante muito tempo. Quando voltaram a São Paulo naquela noite, Eliodoro e Esmeralda se sentiam diferentes. Não apenas haviam confrontado o passado,
mas haviam reclamado sua identidade familiar e estabelecido os fundamentos para um futuro construído sobre a verdade. O projeto com a Matsuda Technologies foi retomado com uma energia renovada. Tanaka-san notou imediatamente a mudança na dinâmica entre Heliodoro e Esmeralda. Sua colaboração havia evoluído de profissional e respeitosa para profundamente intuitiva e complementar. Anata tachi no shimu-waku, wa totemo utsukushii desu. Seu trabalho em equipe é muito bonito, comentou Tanaka-san durante uma reunião. Kazoku no yona kizuna wo kanjimasu. Sinto um vínculo como de família. Heliodoro e Esmeralda trocaram olhares cúmplices, se ele soubesse o quão literal era sua observação. Quando finalmente conhecemos nossa verdadeira identidade, tudo o mais encontra seu lugar natural no universo. As negociações com a Matsuda Technologies não apenas se completaram com sucesso, mas se expandiram para incluir uma associação de desenvolvimento tecnológico que estabeleceria o Brasil como um centro de inovação para toda a América do Sul. O projeto se converteu num modelo de colaboração internacional que respeitava as diferenças culturais enquanto construía pontes efetivas entre continentes. Mas mais importante que o sucesso empresarial foi a transformação pessoal que ambos os irmãos experimentaram. Heliodoro descobriu que seu impulso implacável para o sucesso havia estado motivado inconscientemente pelo desejo de honrar um pai que nunca havia conhecido conscientemente. Esmeralda percebeu que sua capacidade de adaptação e resistência havia sido moldada por uma herança familiar de dignidade e perseverança que agora podia abraçar completamente. Juntos, reestruturaram a empresa para refletir seus valores compartilhados. Estabeleceram programas de desenvolvimento profissional que identificavam e nutriam talento sem importar a origem social. Criaram um fundo de responsabilidade social que ajudava famílias enfrentando crises empresariais. E mais importante, construíram uma cultura corporativa baseada na autenticidade e no reconhecimento do valor humano. Osvaldo, redimido por seu papel em revelar a verdade familiar, se converteu no diretor de ética empresarial, assegurando que a empresa mantivesse os mais altos padrões de integridade em todas suas operações. Uma tarde de junho, enquanto revisavam os resultados do primeiro trimestre do projeto Matsuda, Heliodoro e Esmeralda se encontraram trabalhando lado a lado, na mesma mesa onde tudo havia começado meses atrás. Alguma vez imaginou que chegaríamos a isto? Perguntou Esmeralda. Nunca, respondeu Heliodoro. Mas agora que estamos aqui, não posso imaginar que tenha sido de outra maneira. Às vezes o destino não nos dá o que pedimos, mas exatamente o que precisamos para nos convertermos em quem estamos destinados a ser. A ascensão de ambos não havia sido apenas profissional. Havia sido uma elevação do espírito que vinha de conhecer finalmente a verdade completa sobre suas identidades e seu propósito compartilhado no mundo. 10 meses depois das revelações que mudaram suas vidas para sempre, Heliodoro e Esmeralda encontravam-se na mesma janela do 45º andar, onde tudo havia começado. Mas agora, a vista tinha um significado completamente diferente. Já não era apenas a paisagem de uma metrópole ambiciosa. Era o território de uma família reunida e de sonhos transformados em realidade tangível. O escritório havia sido remodelado para refletir sua nova associação. Onde antes havia existido uma hierarquia tradicional, agora havia 2 mesas elegantes, colocadas uma de frente para a outra, simbolizando a igualdade e colaboração que definia sua relação profissional e pessoal. O projeto com a Matsuda Technologies havia superado todas as expectativas iniciais. A fusão tecnológica havia criado mais de 5.000 empregos diretos no Brasil. Havia estabelecido centros de pesquisa em 8 cidades do país e havia posicionado a empresa como líder regional em inovação tecnológica responsável. Mas mais significativo que o sucesso financeiro havia sido o impacto humano de sua colaboração. O modelo empresarial que haviam desenvolvido estava sendo replicado em outras indústrias, demonstrando que era possível combinar excelência empresarial com responsabilidade social genuína. Carmen Damasceno, a mãe biológica de Heliodoro,
havia chegado desde Ribeirão Preto para a cerimônia de inauguração do novo centro de pesquisa. Seu encontro com o filho que havia tido que entregar décadas atrás havia sido emotivo e curador para ambos. Aos 75 anos, Carmen irradiava uma graça tranquila que refletia uma vida dedicada ao serviço aos outros, e seu orgulho pelas conquistas de Eliodoro era evidente em cada gesto. Nunca duvidei de que faria algo extraordinário com sua vida, havia-lhe dito durante seu primeiro abraço real. Eduardo sempre dizia que você tinha sua determinação, mas minha compaixão. A cerimônia de inauguração realizou-se no Parque Ibirapuera, no mesmo lugar onde Osvaldo havia revelado a verdade sobre suas origens familiares. Era um gesto simbólico que transformava um lugar de revelações dolorosas num espaço de celebração e novo começo. Tanaka-san havia viajado especialmente desde Tóquio para presidir a cerimônia, trazendo consigo uma delegação de executivos japoneses que haviam ficado profundamente impressionados não apenas pela eficiência do projeto, mas pela filosofia humanística que o sustentava. Kono Projekutou Atambun Bijinesu de wa arimasen. Este projeto não é simplesmente um negócio, disse durante seu discurso. Kokoro to kokoro wo tsunagu hashi desu. É uma ponte que conecta coração com coração. Os melhores feitos na vida não são aqueles que construímos com nossas mãos, mas aqueles que emergem quando nossos corações encontram seu verdadeiro lar. Durante a cerimônia, Eliodoro e Esmeralda apresentaram conjuntamente o Fundo Eduardo Herrera para Inovação Responsável, que havia crescido até se converter numa fundação que apoiava empreendedores de famílias trabalhadoras em todo o Brasil. O fundo não apenas proporcionava capital inicial, mas mentoria, capacitação técnica e apoio emocional para famílias navegando as complexidades do mundo empresarial moderno. Osvaldo, agora diretor da fundação, havia encontrado neste trabalho uma forma de redimir décadas de segredos e manipulações. Sua experiência única como testemunha das conexões entre as famílias Herrera e Damasceno o convertia no guardião perfeito da memória histórica que sustentava a missão da organização. Damião Damasceno Júnior havia surpreendido todos ao solicitar uma reunião privada com Eliodoro e Esmeralda depois da cerimônia. Sua postura era humilde, muito diferente da arrogância defensiva que havia mostrado meses atrás. Quero contribuir para o fundo, declarou sem preâmbulos. Não por obrigação, mas porque finalmente entendo que a verdadeira riqueza familiar não se preserva ocultando segredos, mas celebrando as conexões que nos fazem humanos. Sua contribuição foi significativa, tanto em termos financeiros quanto simbólicos. Representava o reconhecimento formal de que Eliodoro havia sido sempre parte legítima da família e que seu sucesso não ameaçava, mas enriquecia o legado familiar. Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Eliodoro e Esmeralda se afastaram da multidão para ter um momento privado junto ao lago onde Osvaldo havia mudado suas vidas para sempre. Em que está pensando? Perguntou Esmeralda, notando a expressão contemplativa de seu irmão. Em papai, respondeu Eliodoro. Em como teria reagido ao ver tudo isto? Sua empresa familiar destruída, mas seu legado multiplicado de maneiras que nunca poderia ter imaginado. Esmeralda tomou sua mão, um gesto que havia se tornado natural entre eles à medida que recuperavam décadas de conexão familiar perdida. Creio que estaria orgulhoso, disse. O amor verdadeiro transcende o tempo, as circunstâncias e até mesmo a morte, manifestando-se nas conexões que criamos e no legado que deixamos para as gerações futuras. Um ano depois, enquanto revisavam os relatórios anuais de todas suas iniciativas, Eliodoro e Esmeralda podiam ver o impacto concreto de sua colaboração. Centenas de famílias haviam recebido apoio para reconstruir suas vidas empresariais. Milhares de empregos haviam sido criados com padrões éticos elevados e um modelo de responsabilidade corporativa estava se expandindo internacionalmente. Não apenas do que conseguimos empresarialmente, mas de como encontramos o caminho de volta um ao outro. Mas a conquista mais significativa não aparecia em nenhum relatório financeiro.
Era a cura de uma família que havia sido fragmentada por circunstâncias sociais e mantida separada por manipulações egoístas. Era a demonstração de que o destino às vezes trabalha através de caminhos aparentemente aleatórios para restaurar conexões que o universo considera essenciais. Carmen visitava regularmente São Paulo agora, dividindo seu tempo entre Ribeirão Preto e a capital. Aos 76 anos, havia encontrado uma nova energia em conhecer não apenas seu filho biológico, mas a filha que nunca havia tido através de Esmeralda. Seu apartamento no Jardim Paulista havia se convertido no centro emocional de uma família que finalmente havia encontrado o caminho de volta a si mesma. Uma tarde de dezembro, enquanto decoravam uma árvore de Natal no escritório que agora compartilhavam, Eliodoro encontrou entre as decorações uma fotografia emoldurada de Dom Eduardo Herrera que Esmeralda havia colocado discretamente entre as luzes. Nosso pai, disse utilizando o possessivo plural pela primeira vez sem dúvidas. Nosso pai, confirmou Esmeralda. O homem que nos deu não apenas vida, mas a determinação de converter os obstáculos em oportunidades. Naquela noite, durante o jantar familiar que havia se tornado tradição semanal, Carmen lhes contou histórias de Eduardo que nunca haviam escutado. Sua gentileza secreta com funcionários em dificuldades, sua paixão pela justiça social, sua crença inabalável de que o sucesso empresarial devia servir ao bem-estar humano mais amplo. Ele sempre dizia que os negócios eram apenas o veículo, lembrou Carmen. Quando finalmente compreendemos nosso verdadeiro propósito na vida, descobrimos que estivemos trabalhando para ele desde o princípio, mesmo sem nos darmos conta. Ao concluir aquela noite, enquanto se despediam no saguão do edifício onde tudo havia começado, Eliodoro e Esmeralda sabiam que haviam conseguido algo mais valioso que qualquer sucesso empresarial. Haviam transformado dor histórica em propósito construtivo, haviam convertido segredos familiares em força colaborativa e haviam demonstrado que as melhores alianças profissionais são aquelas que nascem do reconhecimento mútuo de nossa humanidade compartilhada. O destino real era construir um mundo onde todas as famílias tivessem a oportunidade de prosperar com dignidade. O edifício corporativo da Faria Lima, como alguns funcionários haviam começado a chamar carinhosamente sua torre, agora albergava não apenas uma empresa bem-sucedida, mas o coração de uma família reconstituída e o centro de um modelo empresarial que estava transformando a forma como as organizações relacionam sucesso financeiro com responsabilidade social. Anos mais tarde, quando estudantes de administração analisassem o caso da Damasceno Herrera Corporation como exemplo de transformação organizacional, se enfocariam nas estratégias inovadoras, nos modelos de colaboração internacional e nos indicadores de impacto social. Mas Eliodoro e Esmeralda sabiam que a verdadeira história era muito mais simples e profunda. Era a história de duas pessoas que haviam encontrado a coragem de ser autênticas, a sabedoria de valorizar as conexões humanas acima das estruturas sociais e a determinação de converter suas vulnerabilidades pessoais em fortalezas profissionais que servissem ao bem-estar de muitos. Nas tardes, quando trabalhavam até depois do pôr do sol, às vezes paravam para observar a cidade desde a mesma janela onde Eliodoro havia enfrentado sua crise mais profunda anos atrás. A vista era a mesma, mas eles haviam mudado fundamentalmente. Já não eram indivíduos lutando sozinhos contra as complexidades da vida empresarial e pessoal. Eram família, sócios e guardiões de um legado que honrava tanto o passado quanto o futuro. O verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pela quantidade de amor, dignidade e oportunidade que podemos criar para outros através de nosso trabalho e nossas relações. E assim, num escritório do 45º andar de uma torre de vidro no coração de São Paulo, uma história que havia começado com desespero e segredos havia se transformado numa celebração de família, propósito e a extraordinária capacidade humana de converter até as circunstâncias mais complexas em oportunidades para o crescimento, a cura e a criação de um mundo mais justo para todos.